Graça e paz e seja bem-vindo a mais uma fatia do Pão do Céu. Hoje vamos meditar sobre a confiança pela resposta do Senhor no meio do sofrimento. Vamos à leitura do Salmos capítulo 6, versículos 8 a 10. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Vamos meditar nestes versículos através de 3 pontos. Primeiro, o sofrimento não é a razão para se aliar aos mundanos. Apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade. É comum que o sofrimento faça crentes perderem a sua fé. A pior coisa que nos ocorre quando passamos pelo sofrimento é pensarmos que Deus tem o dever de nos manter saudáveis e protegidos. Essa é a coisa nociva, é uma ideia falsa que os inimigos da verdade fazem ecoar aos ouvidos dos cristãos. Parece-me que nos esquecemos de que as dores, as crises, as doenças são todas elas consequências da nossa rebeldia radical em nossos corações. Esquecemos-nos de que o mal é devido à colheita da semeadura do nosso pecado como humanidade inteira desde Adão. Assim, quando sofremos, tendemos a nos associar àqueles que pensam que Deus não é bom o suficiente para nos fazer passar pelo sofrimento. O salmista percebeu que corria o risco de ser infectado pela blasfêmia. Procurava afastar-se dos ínicos, daqueles que não buscam a presença de Deus e continuam a praticar o mal. Talvez esses pecadores diziam ao salmista: onde está o seu Deus? Afinal, o crente também fica doente? Por que você sofre? E por que sofreu tal acidente? Se você diz crer em Deus, mesmo antes de experimentar a saúde e o livramento, o salmista confiava no Senhor e ele sabia que o Senhor já havia ouvido o seu lamento. Não é o sofrimento de uns poucos anos, um mês, um ano, uma década ou uma centena que pode ser comparado com a liberdade, a saúde e a glória daqueles que confiam no Senhor. O segundo ponto é expresso nos seguintes termos. Na oração já temos a metade da resposta esperada. O Senhor já ouviu a minha oração. O Senhor aceitará a minha oração. Um dos grandes benefícios de oração é que, através dela, nós ganhamos equilíbrio do espírito, aquela paz de Deus no coração. Sim, melhor do que aquela resposta de um benefício palpável, passageiro que tanto ansiamos, tal cura, livramento, recuperação de bens roubados, empregos. Mais do que todas essas coisas que o Senhor nos tem dado, melhor do que tudo isso, repito, é aquela paz de Deus que excede todo o entendimento e que guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, como diz Paulo em Filipenses. Por fim, a confiança confunde os inimigos da verdade. Ele diz: envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. No Antigo Testamento, os inimigos dos filhos da aliança com Deus eram vistos, dizia, como pessoas físicas por confrontar e até por derrubar.
No Novo Testamento, Jesus nos ensina a abençoar e amar os inimigos. Mas mesmo assim, o salmista nos ensina algo que podemos notar em certas circunstâncias da nossa caminhada de fé. Nós não devemos desejar isso, mas podemos notar que a nossa confiança em Jesus deixa os inimigos da verdade bem cientes da nossa fé. Ao notarem a nossa firmeza, alegria, mansidão e amor, mesmo sem andarmos nos desejos e pensamentos da carne como eles, os inimigos se perguntam como nós cristãos podemos estar felizes na simplicidade de vida. De facto, o desejo de Deus é que até os nossos inimigos espirituais e todos os poderes celestiais conheçam e fiquem espantados pela nossa experiência da graça de Deus, mesmo nos sofrimentos. Em Efésios 3, 10 a 11, Paulo diz: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ajude-nos, Senhor, a olharmos os sofrimentos como plataforma descartável, mas útil para nos levar a confiar mais em Ti e a experimentarmos a Sua paz e conforto da alma. Amém.